Boa noite, queridos. Boa noite, Alphaville, vizinhanças. Bom dia, Higashi, Osaka. Você sabe onde é Higashi, Osaka? No Japão. No Japão. Bom dia, Cracósia. Eu jurei hoje que eu ia falar Cracósia aqui, para pedir para o pastor falar Igreja de Nova Vida. Lembra da Polônia, da Escandinávia? Eu vou falar da Cracósia agora, que a Cracósia é fictícia, né? Eu fico pensando assim, de repente, algum dia, vai que chega um irmão da Polônia aí, fala, Skabrúska, cadê o pastor? Mas amém, gente, é só uma brincadeira. Queridos, vamos abrir lá em Salmo 40. Eu gosto quando a igreja... já tem disponibilidade? Então, as crianças podem subir. Que já temos professor lá, pronto para recebê-las. Salmo 40. Eu gosto quando o povo de Deus abre a palavra já em pé, porque a gente canta um hino brasileiro em pé, não canta? Quando um atleta sobe no pódio e tal, a gente fica em pé, canta o hino, numa beleza, numa reverência, e para ler a palavra de Deus, normalmente a gente senta, às vezes não traz a Bíblia, está todo mundo com Bíblia aí, Vou pedir para quem não tem, colar em quem tem, joga a Bíblia aí no meio, isso, queridos, isso aqui é um tesouro, queridos, você tem que valorizar isso aqui, se podia ser o teu travesseiro, mas vamos lá, Salmo 40, diga para o irmão do lado aí, para a gente quebrar esse friozinho, antes que venha a sopa, assim, que salmo, fala, que salmo, dizem que a vida começa aos 40, aí você lê o Salmo 1, o Salmo 3, o Salmo 10, o Salmo 25, e chega no 40, agora minha vida vai começar, só que não, porque o Senhor já deu tanta coisa nos 39 salmos anteriores, mas você chega no Salmo 40, querido, o Salmo 40 é uma linda oração, ela começa assim, coloquei toda a minha esperança no Senhor. Diga, coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Diga, isto é um fato. Aleluia. Versículo 2, ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me no local seguro. Diga, Deus tem um lugar para mim. Aleluia. Versículo 3, pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Diga, com o nome dele no meu canto, o mal eu espanto. Eu enxugo o pranto, o caído eu levanto, aleluia, versículo 4, como é feliz o homem, que põe no Senhor a sua confiança, e não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir deuses falsos. Diga, o super-homem é um Deus falso, e eu não me refiro ao Clark Kent. Senhor meu Deus, quantas maravilhas tens feito, não se pode relatar os planos que preparaste para nós, eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são por demais numerosos. Sacrifício e oferta não pediste, mas abriste os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não exigiste, então eu disse, aqui estou, no livro está escrito ao meu respeito. Tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus, a tua lei está no fundo do meu coração. Eu proclamo as novas de justiça na grande assembleia. Como sabes, Senhor, não fecho os meus lábios, não oculto no coração a tua justiça, falo da tua fidelidade e da tua salvação. Não escondo da grande assembleia a tua fidelidade e a tua verdade. Não me negues a tua misericórdia, Senhor, que o teu amor e a tua verdade sempre me protejam.
pois incontáveis problemas me cercam e as minhas culpas me alcançaram e já não consigo ver. Mais numerosos são que os cabelos da minha cabeça e o meu coração perdeu o ânimo. Agrada-te, Senhor, em libertar-me, apressa-te, Senhor, a ajudar-me. Sejam humilhados e frustrados todos os que procuram tirar minha vida, retrocedam desprezados os que desejam a minha ruína. Fiquem chocados com a sua própria desgraça os que zombam de mim, mas regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam. Digam sempre àqueles que amam a tua salvação: grande é o Senhor. Versículo 17: quanto a mim, sou pobre e necessitado, mas o Senhor preocupa-se comigo. Tu és o meu socorro e o meu libertador. Meu Deus, não te demores. Dá uma salva de palmas a eles, querido. Dê uma salva de palmas a ele, querido. Que salmo, que salmo. Feche seus olhos aí no seu lugar, não sente ainda não. Pai, nós te agradecemos, Deus, porque o Senhor idealizou esse momento aqui. E assim como para mim, Pai, o Senhor nos deu uma família tão numerosa, Deus, onde podemos compartilhar momentos como esse, na tua presença, Pai, porque o Senhor mesmo disse na sua palavra através de Jesus: onde 2 ou 3 se reunirem sobre o meu nome, debaixo do meu nome, ali eu estarei. Ele está aqui. Ele está aqui. O seu irmão mais velho, meu irmão mais velho, está aqui nessa noite. E Ele vai te guiar, Pai. Então, abre o seu coração para a mensagem que o Senhor derramará nesse lugar. Pai, usa-me, Senhor. Obrigado pela tua confiança. Obrigado pelo teu amor, pela minha vida, Pai. Obrigado pela tua misericórdia, Pai. Usa o teu vaso no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Pode sentar agora. Aleluia. Como é bom o inverno. É bom porque é bom para a gente se ligar, né? No inverno, chega o inverno, ai que frio. Aí você lembra do verão. Aí no verão você estava assim: me manda o ar-condicionado. Me manda o ar-condicionado. Aí chega o frio, ai, tô com saudade do calor, né? E a gente é inquieto, a gente não sabe descansar. A gente não sabe descansar. E o mundo que a gente vive hoje vive uma engrenagem tão rápida, as coisas, e a gente não sabe descansar. A gente vive na agitação. Outro dia eu estava comentando, meu sonho é morar no interior, né? Aquela região que você pega ali, Valinhos, Vinhedo, Campinas, Jundiaí, Cercania, Jarinu, e um monte de cidade que você lembrar aí. Eu passei 12 anos, do 0 aos 12, a minha infância foi o que eu chamo de infância perfeita. Fui no interior, né? A minha melhor brincadeira era brincar de esconde-esconde na rua. Só que a minha rua era assim. Minha rua, eu morava no meio de um quarteirão. E no final da rua tinha um talude de terra já. Acabava o asfalto, virava a terra. Aí tinha uma linha do trem. Da Federal, né? Naquele tempo. Tem uma música do Cleiton e Cledir que fala, né? Da Federal. E depois da linha do trem, tinha o cemitério da cidade, que era o único da cidade, né? A cidade de hoje 200 mil habitantes, naquela época 90, 95 mil habitantes. E a gente curtia aquilo lá, né? Os nossos pais nos deixavam, né? A gente brincava de esconde-esconde à noite, né? Porque ficar de esconde-esconde de dia, convenhamos, não tem graça, né? E a gente usava toda aquela área lá. E eram 25, 30, às vezes 35, 40 crianças brincando, se divertindo. Nunca houve acidente. Nunca houve maiores preocupações assim. A gente realmente desfrutou da infância, coisa que hoje a gente não tem. Hoje é o contrário, né? Hoje a gente fica confinado, e eu estendo isso para os adultos também. Nós ficamos confinados, pensando que estamos seguros, e aí a gente conversa com aquele objeto quadrado na nossa frente, ou retangular, chamado televisão. E a gente, na verdade, não conversa. Porque a televisão fala, mas ela não ouve. Ela não ouve. No começo do culto eu falei para você valorizar a sua Bíblia. E esse é um livro que você não lê sozinho. Esse é um livro que fala com você. Ele fala com você. Ele mexe no profundo do seu ser. E a gente precisa exercitar isso. Cada dia mais, cada vez mais, a gente precisa exercitar, a gente precisa valorizar essa herança. A minha herança é o teu amor.
Este livro é precioso na sua vida. Ele é precioso na minha. Ele incomoda. Muitas vezes ele incomoda. Mas essa é a ideia. Essa foi a ideia dele. De incomodar. Eu vou me ater aos 4 primeiros versículos do Salmo 40. E eu queria começar com o versículo 4, que diz: como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança e não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir deuses falsos. A palavra de Deus é muito clara em muitas passagens e aqui não é diferente. Ela diz: como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança. Ou seja, como é feliz o homem que cumpre o primeiro mandamento. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Quando Deus nos pede toda sua atenção, e Ele pediu isso já faz tempo, é porque Ele sabe o que é melhor para nós. Amém, queridos? Ele sabe o que é melhor para nós. E mesmo que a gente ache que o melhor plano que a gente tem elaborado seja o melhor plano, Ele vai ter algo melhor ainda para nós. Então é hora de a gente prestar atenção nesse. É por isso que Davi continua o versículo 4 dizendo: e não vai atrás dos orgulhosos ou dos idólatras, dos que se afastam para seguir deuses falsos ou a falsidade. O super-homem é um Deus falso. Nós temos muitos super-homens nos dias de hoje, não temos? Quantos pôsteres a gente tem pendurados no nosso coração? Não é no nosso quarto. Porque pendurar um pôster na parede, graças a Deus que ele fica lá na parede. Mas que pôster você tem pendurado no seu coração? Que pôster que você tem pendurado no seu coração? Hoje é o dia de descolar esse pôster, querido. Hoje é o dia de colocar ele no lixo. E de priorizar o Senhor. De priorizar o Senhor. Nos dias atuais, como no passado, se elegiam deuses, ou se faziam bezerros de ouro. Nós costumamos eleger alguns super-heróis que acabam se tornando nossas referências. E aplacam o lugar que só Deus deveria ocupar. Alguns elegem líderes de Estado, como por exemplo Barack Obama. Tem gente que idolatra o Barack Obama. É um homem poderoso. É um homem poderoso. É o chefe da nação mais poderosa do mundo, talvez, hoje. Né? Contando ainda com a União Europeia, mas é um país fora da União Europeia que é grandioso. É grandioso. Passou por uma crise enorme, conseguiu vencer essa crise e está em crescimento. Alguns elegem, por exemplo, Nelson Mandela. Eu já li alguma biografia do Nelson Mandela, já vi filme do Nelson Mandela. Foi um líder fantástico. Mas eu não tenho o pôster do Nelson Mandela no meu coração. Eu coloco Deus na frente. Alguns elegem esportistas, como Pelé, como por exemplo José Aldo. Vai ter filme do José Aldo. Alguns elegem o Maradona. A Argentina tem a igreja do Maradona. A igreja maradoniana. Eu ia trazer até uma foto aqui. As pessoas ficam, elas vestem uma bata branca, escrito D10S, que quer dizer simplesmente Dios. É a igreja do Maradona, queridos, em Rosário. Eu não consegui levantar quantos membros eles têm, mas é uma igreja, a igreja do Maradona. Alguns elegem artistas, elegem a Madonna, elegem o Michael Jackson, elegem o Elvis. Alguns elegem líderes ministeriais. Nós vivemos, queridos, a geração fast food. A geração, queremos tudo rápido. Queremos tudo rápido. E quando a palavra fala que alguns seguiam, ou muitos seguem deuses falsos, é porque no fundo, ninguém tem paciência hoje.
Ninguém consegue descansar no Senhor, eles precisam de outra referência, de uma referência física, de algo materializado, algo palpável, algo que dê para tocar, para abraçar, algo que você possa fingir que tudo está bem, e aí você vai dar um abraço, eu te amo, e fala aquele eu te amo o mais raso possível. É muito mais fácil a gente estudar o resumão. Eu lembro na minha época, prestando vestibular, né? Vestibular tem uma moda, né? Nunca passou essa moda. Vestibular da USP, por exemplo, eles te dão uma lista de 10 ou 12 livros para estudar. E aí vem, né, as propagandas diversas aí para os universitários. Tudo resumão. Então você lê 3 páginas de cada um desses 10 ou 12 livros, que não são nem tão grandes assim. Eu fui consultar a lista de livros desse ano, são livros que eu li, vários deles e tal, mas são livros fáceis de ler. Alguns com linguagens mais complexas, mas outros já não. Meu tempo era tudo sânscrito, hebraico e tal, dava medo mesmo. Mas apelar para o resumão, com a riqueza literária que o Brasil tem, queridos, é matar riquezas que a gente tem. E quando a gente não estuda a palavra, quando a gente não descansa no Senhor, como fala o versículo 1, quando a gente não coloca a nossa esperança no que Deus deixou escrito para a gente, a mensagem dele, a gente faz um resumão das coisas. A gente resume. A gente quer o prato pronto. A gente não consegue esperar. Isso aqui é um tesouro, queridos. Eu vou insistir nisso hoje. Não riscou o CD, não. É muito mais fácil, por exemplo, colocá-la no YouTube. Vejam bem o que eu vou falar. Colocar no YouTube uma pregação de alguém conhecido. Você elege o pregador e aí você começa a ouvir. Pá, 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 pá. É uma bênção ouvir a mensagem? É uma bênção ouvir mensagens. Mas, querido, cadê a sua busca diária? Cadê a sua busca diária? Queridos, no começo da minha caminhada, eu comecei pelos grupos de vida. Então, quem participa do grupo de vida, amém. Você que não participa, participe do grupo de vida. É o estopim da sua caminhada cristã. É onde você vai poder se abrir mais. É onde você vai poder ouvir uma palavra do pregador olhando no seu olho. Aqui é meio grande, né? Eu me incomodo quando eu não consigo olhar para os olhos das pessoas assim, full time, o tempo inteiro, né? E no grupo de vida é diferente. E eu comecei minha caminhada lá, e logo nas primeiras 3 semanas, assim, eu lembro do pastor Michel, que frequentava o mesmo grupo de vida, e eu falava para ele assim, pô Michel, não sei, cara, se um cara abordar amanhã, o que eu vou falar para ele de Jesus? Não tenho nada para falar. O pouco que você tem, já é muito. Exercita isso. À medida que você for exercitando o pouco que você tem, Deus vai te dando mais. Deus vai te dando mais. Isso vai aumentar e vai aguçar a sua própria busca. E a minha caminhada começou aí. Depois dos grupos de vida, começou um curso aqui na igreja, nunca mais esqueço dessas cenas, porque elas pontuam a sua vida. A gente tinha um curso nos domingos, antes de começar o culto. Eu não sei se você já reparou, agora não, porque o pessoal deu uma renovada na livraria, mas tinha 3 livrinhos ali escrito Crescimento Espiritual. A pastora Mônica chegava aqui umas 3 horas, acho, da tarde, sentava com a gente assim, a gente pegava aí meia dúzia de bancos, e ela dava essa aula, em cima daqueles livros. Foi uma coisa tão importante para mim, foram alicerces tão bem firmados, e só que só brota e só acontece quando a gente dá valor,
quando a gente vai se apaixonando e a gente confia no Senhor para Ele realizar aquele trabalho, né? Aí dali, eu lembro que uma outra pontuação foi a escolinha bíblica, a escolinha infantil. Lembro da Gilma me convidando para assistir um encontro aqui. Eles trouxeram professores de escola infantil de outro local, era um casal, a menina se vestia de palhaço e tal, ela cantava, e o marido dela também trabalhava com o ministério infantil. Ela falou, não vem para cá, não é para te colocar no ministério já, é para você vir e tal, ver o que você acha e tal. A gente fez o treinamento, e logo depois ela me colocou na escala. Falei, ô Gilma, era só para eu ver. Não, eu te coloquei na escala, irmão. Você tem dom para coisa. Você gosta das crianças. Você está caminhando passo a passo. Vamos lá. E aí comecei lá em cima. E foram alguns anos ali com as crianças, né? E foi uma bênção na minha vida, porque a gente pensa que a gente vai ensinar mais do que aprender. E a gente acaba vendo que é meio ao contrário, né? Que Deus vai trabalhando no nosso coração, vai vendo aqueles pitucos crescerem, até o dia que você vira pai. Aí fala, tá vendo? Ele, né? Tá vendo, Mário? Aí veio os jovens, a gente se candidatou para cuidar das crianças nos jovens, porque os jovens estavam sem apoio de crianças. E a gente, não, Roberto, Flávio, a gente vai ajudar vocês lá com as crianças. E fomos ajudando as crianças, ficamos uns, 4, 5 meses só com as crianças lá em cima. Até que um determinado dia, Roberto conversou com o pastor Bruno e tal, convoca o Mário para te escalonar, para te dar uma folga aí. E lá vai o Mário pregar no sábado. E hoje estou aqui, 11 anos se passaram. 11 anos se passaram e este narigudo que vos fala está aqui, num culto de adultos. Queridos, passo a passo. Passo a passo. Eu fico pensando, se eu quisesse acelerar isso daí. E Deus me falou claramente esses dias, falou, Mário, você ia comer frio, ou você ia comer muito quente, você ia queimar a língua. É assim, passo a passo, degustando. Eu lembro da minha avó. Minha avó é a pessoa que mais lia na face da terra que eu conheço. A velhinha de 90 anos, assim, ela lia compulsivamente, mas ela lia com gosto, ela degustava. Ela não pegava e devorava um livro. Pegava, devorava um livro, né? Muitas vezes ligava para mim, ou então eu ia na casa dela, ela falava, Mário, eu li um livro assim, assim, assado, você precisa ler. Ah, você já leu tal autor? Esse eu não gosto não. Eu crente que ela ia gostar, mas esse eu não gosto não. É pom. Jogava um balde de água fria. Mas eu fui tomando gosto pela leitura com a vida dela. E tem uma coisa que ela falava que é muito legal. Ela falava assim, eu como de comer mesmo. Eu como melhor do que todo mundo. Porque ela mastigava devagar. E ela tinha uma digestão, eu acho que por isso também, que ela viveu aí 96, 97 anos. Ela morreu lúcida. Nas últimas semanas, bem verdade que ela tinha dificuldade na voz, mas ela morreu lúcida, pensando, raciocinando claramente em tudo. E ela falava, né? Dá para lembrar como se fosse hoje, eu ainda tem um bilhete dela, que ela escreveu, antes de morrer, ela escreveu para mim, falou, Mário, você é o mais observador da família, você vai cuidar da sua tia. Falei, esse fardo já não é meu, né? Mas ela escreveu, ela disse assim, o bilhete está até ali, eu guardo ele. Fala, uma pessoa muito sofrida, ela precisa de alguém, ela não tem ninguém. E de fato, a vida da minha tia foi muito sofrida. Ela viveu em São Paulo, depois foi para o Piauí. Meu pai falava que era a cidade mais atrasada, no estado mais atrasado do Brasil, né? De repente mudar de São Paulo para lá, e aí o marido dela abandonou ela lá, e tal, com as minhas primas.
Uma das minhas primas, graças a Deus, se casou e tal, hoje está em Brasília, enfim, a outra prima mora com ela, também casou agora. Mas cuida da tua tia, né? E se a gente não tem já a clareza e a sabedoria e um pouco da palavra de Deus, a gente se perde nisso, né? Então ela me ensinou muito, né? Eu como melhor do que todo mundo. Parece Paulo falando, né? Dou graças a Deus por falar mais em línguas do que todos, né? Você fala em línguas, queridos? Quem fala em línguas aqui? O que você está fazendo com o seu falar em línguas? Você está exercitando? Está mesmo, querido? Oração em línguas é uma bênção, é para a tua edificação pessoal. Amém? Você tem que usar, você tem que praticar, você tem que botar para quebrar mesmo, para quebrar mesmo. Queridos, paciência, né? O Salmo, deixa eu ver se eu anotei aqui o Salmo que fala em paciência, que é mais ou menos uma transcrição do versículo 1 do Salmo 40, ele fala assim, descanse no, Salmo 37, 7, descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência, não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Queridos, se você descansar no Senhor, você não vai ficar prestando atenção em mais ninguém. Não significa que você vai ignorar os outros, porque você vive em comunhão, e isso de fato está no sonho de Deus para a sua vida. Viver em comunhão, orar dentro da comunhão, receber o ensino dos apóstolos dentro da comunhão, partir o pão dentro da comunhão. Não é ignorar os outros, mas é não deixar a referência que você tem em Deus em outra pessoa. Amém? Então, mais um recado para você no dia de hoje: não se aborreça com o sucesso dos outros, queridos. Ah, mas o meu irmão está num nível espiritual absurdo, eu estou começando agora. Queridos, amém. Amém. Agradeça. Agradeça, queridos. Ninguém nasce sabendo. Se você foi recriado hoje, se você foi batizado nas águas hoje, está começando agora. A parábola dos trabalhadores, né? O dono da plantação, vou dizer assim, tá? Não vou lembrar agora a parábola certinho, mas ele convidou trabalhadores na primeira hora do dia. Ó, está aqui 1 denário, não pagou na hora, né? Você vai ganhar 1 denário para trabalhar para mim hoje. E foi chamando gente durante o dia, até que ele chamou gente no final do dia, falou: eu vou te dar 1 denário. Aí ele foi pagar 1 denário para todo mundo que trabalhou para ele. Os caras falaram assim, os caras que chegaram lá no começo do dia, foram questionar, falaram: não, como é que eu vou ganhar 1 denário? Eu trabalhei o dia inteiro, o cara que chegou agora vai ganhar 1 denário também. Eu não te disse que eu ia te dar 1 denário? Combinei 1 denário, querido. Eu combinei 1 denário. Sabe, querido, isso incomoda. Incomoda porque às vezes a gente ignora quem está começando e avança, e esquece da fila lá atrás. E uma igreja não vai para frente desse jeito. A igreja vai para frente com a composição inteira, né? Todos os vagões, todos os membros, do mais novo ao mais antigo. Aleluia por isso. Aleluia. Aleluia. Versículo 2 ele diz: ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me no local seguro. Esses dias eu estava imaginando, eu fiz uma viagem, minha última viagem de solteiro. Viajou eu, minha irmã, meu pai e minha mãe. A gente subiu num prédio, tinha 300 e poucos metros, chamava Estratosfera o prédio. Subimos, antes de subir, estava com a minha irmã só, meus pais não foram nesse passeio. E eu sabia que no topo tinha um monte de brinquedo desses elevador que despenca, looping e tal. Tinha uma montanha-russa que você chegava no final dela, engano, não era o final, porque ela criava um braço para fora assim do prédio. Você tinha a exata impressão que você estava jogado no ar. E era no ar mesmo. Eu falei para minha irmã assim: eu vou comprar um ingresso aqui embaixo. Eu posso.
Aí fui comprar o ingresso lá embaixo, ela falou, minha irmã sábia, né? Faz isso não. Eu acho que vai dar um medinho lá em cima. Olhei para ela, não, vou ter que comprar agora, senão lá em cima eu não vou. Lá em cima eu não vou. Fui comprar, ela, não faça isso. Falou, tá bom, não vou fazer. Aí chegamos um andar antes desses brinquedos. E nesse andar tinha um restaurante giratório. O parapeito estava ali, ó. Eu não consegui chegar. Isso porque eu moro no 16º andar, né? Estou acostumado com a altura, com o aeroporto na nossa cara. Eu não consegui. Não consegui. E eu me imaginei esse versículo que fala que Ele nos coloca em locais seguros, né? Ele coloca os nossos pés sobre uma rocha e firma-nos num local seguro. Né? Eu imaginei, poxa, lá no topo desse prédio, Deus me colocando ali, firmando os meus pés, e o medo ele vai embora, porque Ele me colocou lá, me fincou lá. Né? Eu tive essa visão esses dias. Versículo 3. Ele pôs um cântico novo à minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Queridos, quanto é que você está louvando ao seu Deus durante o dia, durante a semana? Você tem aqueles momentos que você simplesmente se vê parado, cantando e louvando a Deus, agradecendo por tudo que Ele tem feito, sabe, dançando até no meio do seu trabalho, sabe, não inconsequentemente, mas com louvor por dentro, sabe aquele louvor que queima, sabe, mesmo quando seu chefe reclama de você, mesmo quando seus pais te enchem a paciência, porque você está fazendo alguma coisa do jeito errado, ou do jeito que eles não querem, você tem que louvar a Deus por essas pessoas. Louva a Deus, louva a Deus. Ele pôs um cântico novo na sua boca, um hino de louvor a Ele, e muitos verão isso e temerão. E aqui eu lembro de um amigo meu chamado João Marcelo. O João Marcelo, ele tem 2 irmãos, é o João Rodrigo e o João Eduardo. Então você vê que os pais foram muito criativos no nome deles, porque o pai chama João também. Então são 4 Joãos na família. Eu imagino se uma mulher tivesse nascido ali, tá, provavelmente Joana. Mas de fato, o João Marcelo era o mais velho. Tinha o João Rodrigo do meio, o João Eduardo mais novo. E o que aconteceu? O João Marcelo era um cara mais hipocondríaco que eu já conheci. Era medo de tudo, era uma picadinha de mosquito, era H1N1, era chikungunya, era dengue, eu vou pegar isso, eu vou pegar aquilo. E ele vivia muito trancado no quarto dele, muito. O quarto dele, ele tinha o super-homem dele na porta, sim, na porta do lado de dentro, porque ele tinha medo, tinha vergonha também. Ele era super fechado, mas era um cara super talentoso, né? Tinha um potencial enorme dentro dele. E ele tinha um pôster, né? Uma estampa do Raul Seixas, a porta dele. E ele tinha um violãozinho dele. Uma vez pegou fogo no prédio e uma senhora no 6º andar, na verdade não tinha pegado fogo, tinha uma panela cozinhando não sei o quê, e a panela fez tanta fumaça, mas tanta fumaça, a mulher desceu do 6º andar gritando, fogo, 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 fogo. Os funcionários do prédio já, tá uma alarma, sai interfonando para todos os apartamentos e tal. Quando você vê em 3 minutos, o prédio inteiro desceu, mais ou menos aí, 72 apartamentos, vezes 2, vai ter umas 100 pessoas lá embaixo, vai, chutando um número. E estava o João Marcelo lá, com o violão. Ele deixou a carteira, deixou tudo, né? Violão ele levou. E a gente tirando o sarro dele. Pô, violão, mas o violão, não sei o que no violão. Eu trouxe o violão. Por que eu estou contando a história do João Marcelo, queridos? Porque ele tinha os super-heróis dele, ele tinha a idolatria dele,
né, pelo violão, pelo Raul Seixas. Ele vivia no próprio mundo dele. E a gente sabia que ele era um cara normal. A gente brincava com ele. Mas a gente também sabia que ele se limitava, né? E eu virava, né, depois de anos assim pensando na família, eu sempre de alguma forma encontro com eles, né? A gente faz agora um churrasco aí 2 vezes por ano para encontrar essa turma aí que cresceu junto. E ele, dos 3 irmãos, era um que você, por ser o mais velho ainda, era um que você falava assim, ó, esse aí, se for para os 3 aceitarem Jesus, esse aí vai ser o último. E de fato não foi. Foi o primeiro. Foi o primeiro. Depois do tempo da nossa infância, ele se formou publicitário, um cara bem sucedido na área dele, pelo veio de criatividade que ele tinha, não podia trilhar outra profissão. E ele foi fisiculturista. Fisiculturistas são aqueles caras, né? Para quem não conhece, alguém já foi aqui, né? Ou tentou ser. Tal, mas ele tomava B12, que é a injeção de cavalo, para crescer músculo e tal. Ele foi fisiculturista. Tudo isso antes da intervenção do Senhor Jesus na vida dele. E esses caras, eles não tomam água, quer dizer, eles não tomam água 1 dia e meio antes da competição, para a pele ficar mais fina e para os músculos se sobressaírem em relação ao corpo todo, né? Por isso que os movimentos e tal ficam todos bem definidos, né, no momento da competição. Até o momento que o Senhor Jesus chegou na vida dele, né? E quebrou tudo, quebrou todos os prognósticos, quebrou tudo que a gente achava que poderia acontecer com ele, que seria o último a ser convertido, a ser entregue para Jesus, né? E hoje ele é um evangelista do Senhor, né? Ele é um evangelista do Senhor. A gente se encontrou outro dia num desses churrascos que eu falei para você, e o Senhor pegou ele de jeito, porque ele entrou de cabeça, querido. Ele entrou de cabeça. Ele escreve muito bem e ele se propôs a fazer livros com mensagem bíblica de cura e distribui nos hospitais. Então, outro dia até tem um testemunho aí que ele orou pelo Chico Campadelo, que é marido ou esposa daquela Leonora Áquila, Léo Áquila, né? E ele foi outro dia até na Luciana Gimenez lá contar como é que eles se conheceram. E a Leonora tem dando testemunho apesar de não ter deixado de casar com o sujeito, porque a Leonora, na verdade, para quem não sabe, ela é homem, né? Um homem desfigurado. Mas o Chico Campadelo teve à beira da morte. E ele, fazendo esse trabalho no hospital, o Senhor colocou ele lá no quarto do Chico Campadelo, que ele nem sabia quem era, ele não sabia quem era Leonora Áquila. E ele se pegou orando do lado da Leonora, pelo Chico, ficou lá vários dias, passou vários dias com ele, até que o Senhor tirou o Chico lá daquela cama de hospital. Aí ele foi convidado para o casamento e tal, tem fotos aí. De modo que ele coloca um novo cântico na nossa boca. Ele coloca um novo cântico na nossa boca, querido. Ele tirou o Raul Seixas daquela vida. E ele deixou de ser uma mosca na sopa dos outros para ser uma águia, né? Para ser uma águia. Para ser uma águia. O Senhor quer chacoalhar a gente, querido. O Senhor quer chacoalhar a gente, só que a gente precisa de paciência. Paciência. Lá nos Jovens Eu Prego, eu falo do Sr. Miyagi. Quem conhece o Sr. Miyagi? Quem lembra do Sr. Miyagi? Do Karate Kid? Eu gosto muito do Sr. Miyagi. O Sr. Miyagi falava assim: Daniel-san, insere a direita, insere a esquerda. Daniel-san, insere a direita, insere a esquerda. E lá se vão 2 anos fazendo isso, sei lá quanto tempo. Até que o Daniel vira: Sr. Miyagi, o senhor só me pede para encerar. E pinta a direita, pinta a esquerda. Era assim, né? Pinta a direita, pinta a esquerda. Eu quero aprender karatê, Sr. Miyagi. Daniel-san! Vem cá, Daniel-san. Mostra em série à direita. Mostra em série à esquerda.
Mostra a pinta! Direita, pinta esquerda! E estava ali o karatê que o senhor Miyagi queria mostrar. Querido, se você é um Daniel San, querendo aprender karatê, abre o seu olho, querido. O Senhor está presente na sua vida, 24 horas por dia. E se você não está ouvindo Ele falar, insere a direita, insere a esquerda, está na hora de você usar a cotonete, querido. Mas é o cotonete espiritual. É o cotonete espiritual para abrir o seu ouvido, porque tem muito barulho que não tem nada a ver, que quer tirar você da concentração nele, para te colocar em outras coisas. Eu falo muito nos jovens, querido, você está assistindo muita novela, você está vendo muito videoclipe. Querido, não é proibir isso, é só dar prioridade a quem deve ser dada prioridade, querido. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Querido, por que Ele deu esse mandamento para você? Para nós. Porque Ele sabia que a gente ia se decepcionar se a gente colocasse referência em outras coisas. Ele sabia. Ele sabia. Ele sabia. Queridos, essa é uma noite para a gente voltar para o Senhor, para a gente colocar nele a nossa prioridade, depositar nele a nossa confiança, curti-lo com paciência, mas é para curtir ele, é degustá-lo, é degustar essa presença. Sabe, querido, sabe por que tem muito alcoólatra no mundo? Não é só por causa do fato que naquela bebida tem uma certa quantidade de álcool. Não, porque o alcoólatra, assim como o mundo inteiro, anda atropelando as coisas, e aí tem que tomar uma, tem que tomar duas, tem que tomar 5, tem que tomar 10 doses de qualquer coisa. As pessoas não degustam mais. Queridos, na antiguidade, as pessoas que elaboravam bebida, elas não faziam bebida para nego encher a cara, não, nem para vender um monte. Era para degustar, as bebidas tinham fins medicinais. Eu gosto de cerveja, e eu gosto de vinho. E como é bom quando você toma uma cerveja, um vinho, degustando. Aí você coloca um prato para combinar com as essências que existem naquela cerveja ou naquele vinho. E fica tudo tão gostoso. E você pode comentar depois o quão bom é aquele vinho, o quão bom é o prato que você comeu, porque você está são. A gente precisa frear os nossos corações. A gente precisa colocar um freio de arrumação, olhando para o Senhor, olhando para o que o Senhor está proporcionando para as nossas vidas. Ia contar um último testemunho. História de minha avó, né? Meus amigos. Aí veio meu pai também, que foi meu primeiro super-herói, né? E eu lembro que com uns 4, acho que foi 4 anos de idade, assim, eu coloquei fogo num quarto lá em casa. Estava brincando, um cabeçudo aqui, estava brincando num quarto que a minha avó usava, um quarto de hóspede lá em casa. Tinha a cama, que tinha acho que uns 50 centímetros assim, de vão para a parede. E ali a gente colocava um colchão, mais ou menos assim, ovalado, e a gente entrava ali, a gente era pequenininho, a gente conseguia entrar. Aí o Joaquim Manuel, que vos fala, resolveu riscar um fósforo dentro do colchão e fazer um abajur, uma arandela, assim, pum, direto no colchão. Imagina o que virou aquele colchão. Só que esta pessoa que vos fala, em vez de sair pelo lado mais curto, ele saiu pelo lado mais longo. Aquilo foi o primeiro livramento, assim, claro na minha vida de Deus, até que eu chegasse aqui.
Mas o fato é que pegou fogo tão rápido naquele colchão, mas tão rápido, que deu tempo de eu dar um pinote. A vizinha era a madrinha da minha irmã. Eu entrei na casa dela porque o portão estava aberto e me escondi no sofá, atrás do sofá da sala deles. Eles foram me achar 4 horas depois. Sabe, uma coisa é deixar os filhos à vontade no interior, né? A outra é você perder um filho 4 horas e você não saber onde ele está. Ele está logo ali. E é o último lugar que vocês vão procurar, né? Que os pais vão procurar é na vizinha. E de fato eu fiquei 4 horas ali. Eu lembro que a funcionária da casa da madeira da minha irmã me achou. Agora ela me achou, agora a casa caiu. Então ela me levou para casa e a primeira imagem que eu vejo é meu pai com a cara chamuscada, porque estava ajudando os bombeiros a apagarem o fogo. Ele me olhou, eu vim na direção dele, a gente se encarou ali por uns 100 metros. Aí podia ser aquela coisa assim, mas não foi. Só que ele me mirou. Quando eu cheguei bem perto dele, ele olhou bem no meu olho. E ele viu minha situação. Estava apavorado com o que eu tinha feito. Na verdade, eu não tinha visto a casa ainda. Não, porque se eu tivesse visto, o alívio seria um pouco bem maior, porque de fato só pegou fogo ali no quarto. A gente guardou por anos um rádio relógio que tinha na casa, todo um rádio da Philco. É um Philco. Ele era analógico, mas tinha uns numerinhos como se fosse digital. Era um negócio tosco, mas enfim. Era a lembrança. Ficou no escritório do meu pai por um bom tempo, esse relógio funcionando, né? A lembrança daquele. Meu pai ajoelhou, enfim, voltando ao meu pai. Ele ajoelhou, olhou bem no meu olho. Falou: filho, está tudo bem? Você está bem? A gente teve trabalho aqui. A casa toda não pegou fogo, só pegou fogo no quarto. A gente vai conversar mais esse assunto, mas você está bem? Está respirando? Tá, agora você vai fazer o seguinte. Vai pegar e chamou os 2 filhos dessa madrinha, dos vizinhos. Eles vieram, me levaram para brincar de alguma coisa, eu lembro. Isso aqui, de fato, 2 semanas depois, 3 semanas depois, ou 4 semanas depois, eu fiquei fazendo um tratamento, um acompanhamento psicológico, porque o estrago foi grande na minha cabecinha. Hoje a gente está aqui, não muito melhor, mas... mas a misericórdia dele dura para sempre. De modo que eu cresci seguindo meio que os gostos do meu pai. Até o ponto que eu enxerguei que os gostos dele não eram os melhores. Muita coisa que ele gostava simplesmente não servia, não era legal. E eu comecei a avançar no meu ser, né? No Mário, e não no Miguel, né? E Jesus chegou num ponto assim, bem distante já da caminhada, mas chegou. De fato ele chegou. E começou a mudar muitas convicções. Começou a mudar muita condição. Começou a mudar muito o querer. Começou a fazer a obra dele. Colocou um cântico novo na minha boca. Essa é uma noite, queridos. Acho que já deu aqui. Eu queria orar um pouco com vocês. Eu queria realmente que a gente se derramasse na presença do Senhor hoje. Pode ser uma oração desordenada, querido, mas sinto no coração de a gente se liberar na presença de Deus hoje. Se liberar, começar a descansar nele, começar a fazer esse exercício hoje, descansar nele, colocar nossa paciência a serviço dele, sabe? Exercitar a nossa paciência nele, porque afinal de contas a paciência é um fruto do Espírito. Isso está lá em Gálatas 5:22, depois você lê na sua casa, todos conhecem essa passagem. E antes dessa passagem vem um monte de coisas que são as obras da carne. O pastor Bruno pregou isso outro dia, no Andando no Espírito. Pregou sobre prioridades também outro dia.
Queridos, essa é uma noite para a gente voltar e trazer as nossas prioridades para Deus, ou a nossa prioridade para Deus. Eu gosto muito de uma música, vocês me perdoem quem não goste, do U2. U2 são 4 integrantes, 3 são cristãos. É claro que eles não são grandes exemplos assim, mas eu gosto muito que em vários dos shows deles, eles terminam os shows cantando Salmo 40. E poucas, quase nenhuma banda no mundo tem coragem de cantar um louvor a Deus no final de um show. Na verdade, muita banda evangélica prefere fazer uma propaganda do CD novo que lançou, ao invés de terminar o culto louvando, exaltando e glorificando ao nome daquele que fez aquela obra. Essa é uma noite a gente voltar, devolver o nosso coração ao Senhor. Não sei que patamar você está, querido. Isso não é um tapa na sua orelha, mas essa é uma noite para a gente agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito, agradecer a etapa que a gente está vivendo na nossa vida, colocar diante dEle, ó Pai, estou aqui, e eu sei que para crescer daqui, eu tenho que seguir o Senhor, eu tenho que descansar em Ti, só o Senhor fixa os meus pés na rocha, e só o Senhor me mantém no local seguro. Amém? Vamos todos ficar de pé, vou chamar o pessoal do louvor. Deus muda a nossa condição, Deus muda a nossa convicção, Deus muda a nossa disposição. Ele inclina os ouvidos dele para ouvir o seu clamor, querido. Ele é o único que vai te tirar do fundo do poço, é Ele que te coloca no local seguro, é Ele que infirma seus passos, é Ele que te põe nos lábios um cântico novo, louvando e exaltando o nome dEle. Só o Senhor, querido, só o Senhor. Feche os seus olhos, querido, comece o seu clamor aí onde você está. Aleluias. Só o Senhor é Deus, e não há nenhum outro além dEle. Ele te trouxe, me trouxe até aqui hoje, não foi à toa. Oh, aleluias, aleluias. O Deus da glória, o Deus que sonda e conhece o seu ser, o Deus que te teceu no ventre da sua mãe, é Ele, é Ele, é Ele, é Ele, é Ele. Pai querido, nós temos o privilégio de sermos chamados filhos teus. Que tremendo privilégio é esse. Nós temos a possibilidade, o privilégio de nos jogarmos no teu colo, para ouvir a tua voz, nos direcionando e nos guiando. Mas Pai, nos perdoa, porque muitas vezes não temos feito isso. Muitas vezes o barulho nos desconcentra. Muitas vezes as nossas referências são as referências mais erradas. Nós viemos aqui essa noite, Pai, para que o Senhor coloque essas coisas no lugar, para que o Senhor mude as nossas preferências, coloque no nosso coração os seus princípios, para que o Senhor trabalhe o nosso coração, Deus. E nós prontamente, Pai, nós nos esvaziamos de nós mesmos, para que o Senhor nos preencha, Pai, nos dê novas prioridades, novas condutas, coloque em nosso coração novas atitudes diante da Tua soberania, do Teu senhorio. Nós somos filhos, Pai.
Te adoramos neste lugar, te adoramos, amado, meu amado, meu amado, meu amado. Eu só quero me jogar no teu colo de novo, Pai, de ouvir tua voz, ouvir tua voz, a voz doce, Senhor, tua voz doce, Senhor, meu amor, meu amor. Em teus braços, eu quero estar. Por isso eu coloco diante de ti, Pai, toda essa minha limitação, essa minha inquietude, essa minha irritação, essa minha preocupação com coisas tolas, essa preocupação em demasia com as coisas do mundo, com as coisas que estão acontecendo na economia, na política, tudo isso que tem me tirado da tua presença, Deus, eu coloco diante de ti, Senhor, lanço em ti, lanço em ti, lanço em ti. Eu lanço em ti, lance, 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 lance nele, oh, oh, aproveite o colo do teu Pai, aproveite o colo do teu Pai, e se lance, se jogue, e se lance, se jogue, papai, papai, eu quero me lançar nos teus braços de amor, eu me lanço, coloco os meus olhos em ti, oh Pai, eu me lanço. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em seu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Ei, cante, Em teus braços é o meu descanso. cante para o seu Em Pai. teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou.
Se eu passar pelo vale, acharei conforto em seu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Está em ti, Senhor. Somente em teus braços é o meu descanso. Meu descanso. O nosso descanso está no Senhor. O nosso descanso está em Ti, Pai. Nosso descanso está em Ti, Pai. Na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. Nosso descanso está em Ti, Senhor. Só em Ti nós escolhemos as coisas verdadeiras. Só em Ti está o completo propósito do Senhor para as nossas vidas. A nossa fonte, a nossa colheita, a nossa herança estão em Ti. Não há referência humana que transponha a magnitude da Sua soberania e do Seu senhorio. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus e não há nenhum outro além de Ti. Nós depositamos a nossa confiança, Pai, mais uma vez. E sabemos, Pai, que quando fazemos isso de todo o nosso coração, o Senhor inclina os seus ouvidos e escuta o nosso clamor. Escuta o nosso clamor, escuta o nosso clamor. E cada vez que estivermos mais alinhados com as Suas promessas, saberemos que vamos ter o Seu sim. Vamos ter o Seu sim, alinhados com as Suas promessas. Vamos ter o Seu sim. Vamos ter o Seu sim. Reconectamos o nosso espírito com o Teu Espírito Santo nessa noite, Pai. E buscamos o melhor que há em Ti, porque o melhor está em Ti. Aquilo que é agradável, aquilo que é bom, aquilo que é perfeito, só pode estar em Ti, Pai. Só pode estar em Ti, Pai. Vamos nos desvencilhar, Pai, dos barulhos e incômodos, Senhor, de tudo que nos afasta de Ti, da Tua presença. Oh. Recaio de novo em Tuas mãos. Recaio em Tua graça. Recaio de novo em Tuas mãos. Diga a Ele. Recaio em Tua graça. Recaio de novo em Tuas mãos. Recaio em Tua graça. Sei que Tu cuidas de mim, Senhor. Recaio de novo em Tuas mãos. Recaio em Tua graça. Recaio de novo em Tuas mãos. Obrigado, Papai. Obrigado, Papai. Obrigado, Papai. Senhor, inclina os seus ouvidos para o nosso clamor. Senhor, nos firma na rocha, nos mantém no local seguro. Senhor, põe um novo cântico na nossa boca. Muitos ouvirão e temerão.
se entregarão nos seus atos, Deus. Se entregarão. O Evangelho é simples. O Evangelho é simples. A mensagem do Senhor é simples. Nós te adoramos, Deus. Adorável, o único adorável, o único adorável, o único adorável, Papai, Deus, Senhor, aqui está o seu povo, Deus. Grato, 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 grato. Grato pelo Senhor ser o papai. Grato, grato pelo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor fará, mas sobretudo pelo Deus que o Senhor é. Sobretudo pelo Deus que o Senhor é, o único eterno, Deus abundante, Deus infinito. Aleluia. Aleluia. Nós somos gratos, Senhor, porque nós temos metade de uma semana ainda para ser vivida e bem vivida na sua presença. Nós vamos buscar, Pai. Os barulhos estão sendo retirados. As prioridades estão sendo recolocadas em Ti. Pai, vai vir aquele desejo de ler a Tua palavra, Pai. Vai vir aquele desejo, Senhor, no coração queimando, Pai. De Te buscar, de dialogar contigo. Dialogar contigo no secreto do nosso quarto. Oh, de reservarmos a água, a cisterna, na nossa cisterna. E quando o Teu Espírito Santo vier e romper essa cisterna, as águas rolarão. As águas rolarão, as águas rolarão. E saciarão a sede do Teu povo. Do povo que o Senhor salvou naquela cruz, mas que ainda não ouviu a Tua voz. Pai, o povo que está aqui, está guardando essa água na cisterna, Senhor. Está no momento certo ela romper. E essas águas saciarão a sede daquele que precisa. O exército do Senhor está pronto. Está pronto. Está pronto para viver as lutas dessa semana. Pai, nós te louvamos, Deus, nós te adoramos. Nós te agradecemos por ter nos trazido até aqui no dia de hoje, Pai. Eu oro, Pai, para que nós sigamos para as nossas casas na Tua paz, livres de todo infortúnio, de todo homem mau, de todo roubador, sustentados na Tua palavra, sustentados na Tua presença. Obrigado, Deus, por essa noite. Obrigado pela vida de todos que estão aqui. Obrigado por esse alimento que será servido. Obrigado pelo inverno, Senhor. Esse inverno está quentão, Pai. Quentão na Sua presença, Deus. Quentão na Sua presença, Pai. Oh, Pai, obrigado, Deus. Boa noite, Senhor. Boa noite, Senhor. Nós te amamos. Nosso amado, vai com a gente pra casa essa noite. Nosso amado, Ele não larga da gente, Ele não larga, Ele não larga.
desfrutando de cada segundo na tua presença. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado, Deus. Em nome de Jesus. A ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor.